Olá, para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui no Fora dos Autos, nós falamos muito sobre leis e decisões judiciais que não fazem o menor sentido. Esse emaranhado legal, que é um dos grandes problemas do país, é um tema constante também na cobertura da Gazeta do Povo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, hoje eu tenho um presente para você. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelo link que está na descrição, você vai ganhar em casa o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia, de André Costa. E o melhor, o preço que nós vamos fazer também é exclusivo. Só R$ 16,50 por mês no primeiro ano da assinatura anual. Então, antes de a gente seguir o programa, entre no link e preencha o cadastro agora. Leva menos de 1 minuto, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso programa de hoje. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os nossos convidados, o deputado Deltan Dallagnol e os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. Bom, pessoal, hoje então vou começar aqui com a notícia quente de hoje, né? E vou pedir para vocês comentarem. Imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto, captadas no dia 8 de janeiro, mostram que integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República não contiveram a invasão de manifestantes, que terminou com a depredação da sede do Poder Executivo, segundo gravações reveladas nesta quarta, dia 19, pela CNN Brasil. As mais de 160 horas de gravação das 22 câmeras do sistema mostram que o próprio ministro Marco Edson Gonçalves Dias estava no Palácio do Planalto. Pessoal, vou pedir então para vocês comentarem essa notícia. Deltan, por favor, se quiser começar. Opa, olha só, a gente começou hoje com um tema quentíssimo. Gente, o que aconteceu hoje foi uma reviravolta completa. A gente já vinha cobrando a CPI do 8 de janeiro, porque já existia um indicativo de omissão do governo em relação ao 8 de janeiro. Agora, o que veio hoje à tona comprova essa omissão e mostra a importância da liberdade de expressão, porque se já tivesse valendo o projeto de lei de fake news que querem aprovar para cercear a liberdade de expressão, querem aprovar a partir da semana que vem, se já tivesse valendo, muita gente ia querer cercear o discurso, quando algumas pessoas diziam, não, tinha gente lá que quis impedir a depredação, iam querer cercear o discurso, quando muita gente dizia, não, o GSI deixou entrar. Imagine se alguém dissesse que estavam oferecendo aguinha para os manifestantes, essas pessoas iam ser excluídas das redes sociais, como pessoas estavam abusando, espalhando fake news, mas os vídeos, as imagens que vieram hoje, valem mais do que milhões de palavras. O que a gente viu é que o governo não só foi leniente com a invasão, com a depredação do 8 de janeiro, mas o governo deixou. E por que o governo deixou? Deixou porque era bom para o governo. Não para o Brasil, mas era bom para o governo. Para o governo era o que de melhor poderia acontecer. Ele justificou aquele discurso de que a democracia venceu, se fortaleceu quando estava na parede com as ligações da Daniel do Vaquinho com a milícia, que era o assunto do momento, e mais, eles começaram a criminalizar a direita. Eles tiveram um palco para criminalizar a direita. E agora eles querem criminalizar as redes sociais com esse PL das fake news. Então, o que a gente viu? Vamos agora fazer uma análise objetiva. Primeiro, aos fatos. Fatos duros, né? Hard facts. O que a gente viu? Pessoas entrando em direção ao Palácio do Planalto e entrando sem resistência, sem cordão de isolamento. Os policiais, os agentes, né, do GSI, que estavam ali a postos, junto com pessoas do choque, da PM enviadas, estavam juntas, e eles foram saindo dos seus postos, e saindo com toda a calma do mundo. Isso, gente, não tem margem para interpretação. O vídeo é claro sobre isso. E mais, o ministro Gonçalves Dias, que é o ministro do GSI, escolhido por Lula, nada do governo anterior, esse ministro, escolhido por Lula, olhando com tranquilidade, caminhando, cumprimentando manifestantes. O agente do GSI, que podia ter dado voz de prisão, deu outra coisa, deu água para os manifestantes, cumprimentou do lado do relógio quebrado.
aquele mesmo relógio quebrado, que foi um absurdo que quebraram, mas que muita gente apontou como uma violação do patrimônio histórico, que é algo indignante, é realmente, mas a gente do GSI ali, cumprimentando o manifestante, oferecendo água para quem depois foi chamado de terrorista por essas pessoas. E essas pessoas, o GSI, é um órgão hierárquico, tem um superior. Quem é o superior? Gonçalves Dias, ministro de Lula. Essas pessoas não agiram sem uma lógica hierárquica. O chefe estava lá, o chefe foi conivente, o chefe permitiu, o chefe liderou e deu o tom da ação estatal naquele momento. Ou seja, a conclusão é que não houve só uma omissão, houve uma acolhida dos protestos de 8 de janeiro. Só falta agora o governo agradecer os protestantes pelo que fizeram em favor do governo, porque deram um palco para o governo fazer um discurso de que a democracia venceu, quando a gente sabe que seu governo tem uma história de ataque à democracia, de aliança à ditadura, de corrupção que mina a democracia, e deu palco para eles quererem criminalizar a direita. Tem justificativa para o que os agentes do GSI fizeram? Não tem justificativa. Se vocês pesquisarem, teve uma tentativa de 20 mil pessoas, não como agora foi, que foi um número muito menor de pessoas, no 8 de janeiro, mas teve uma tentativa de 20 mil pessoas, segundo dados oficiais da PM, de invadir o Supremo Tribunal Federal em 12 de fevereiro de 2014. E os guardas do STF, junto com a PM, impediram, contiveram, usaram bomba de gás. Gente, a gente está falando naquela... Usaram, claro, os agentes públicos treinados, eles conseguiram resistir, eles têm treinamento para isso, eles têm escudos, eles têm balas, como tinham, aliás, esses que estavam ali, esses agentes do GSI, junto com a polícia militar, eles tinham bala de borracha, eles tinham escudos, eles tinham treinamento, eles tinham materiais, tinham cacetetes, e da mesma forma como eles poderiam ter resistido, lá em 12 de fevereiro de 2014, agentes do Supremo resistiram contra 20 mil pessoas do MST. Enquanto em 8 de janeiro, a gente está falando de pessoas que eram idosos, pessoas de todo tipo, mas você tinha ali pessoas altamente pacíficas que queriam impedir, inclusive, a depredação. Lá, em 12 de fevereiro de 2014, você tinha militantes do MST treinados, pessoas com treinamento de guerrilha, que invadem fazenda, tentando invadir o Supremo e foram barrados. Agora, se surpreendam, no 8 de janeiro, pessoas normais, treinamento de guerrilha, tentaram entrar e foram recebidos com aguinha, mais uma vez. No Fora Temer, mais uma vez, milhares de pessoas, muitos black blocs, pessoas agressivas, tentaram invadir e foram contidos. Agora, nessa ocasião de 8 de janeiro, não, eles foram acolhidos. Houve uma patente omissão. O ministro do GSI, aliás, tinha dispensado logo antes dos incidentes, mesmo com notícias do risco de invasão, mesmo com notícia das mobilizações, ele dispensou as pessoas. Ele deixou que apenas 15 pessoas estivessem presentes. Eles até chamaram depois um apoio da PM, mas ficaram ali em cerca ali de 40, 50 pessoas, sendo 35 pessoas da tropa de choque e 15 pessoas ali do GSI. Então eles sabiam do risco e eles não adotaram as medidas adequadas. A imprensa divulgou, inclusive, conversas travadas por WhatsApp, por pessoas do GSI, e as mensagens do GSI foram no sentido de tranquilização, de que não existia risco, de que não havia perigo. Falaram que os órgãos de inteligência vão estar monitorando a capital, que qualquer mudança de cenário eles informariam de pronto. Então, o coordenador de segurança do GSI, o coronel André Garcia, segundo as notícias ainda, ele falou o seguinte: ele falou que o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, que era o general Carlos Feitosa Rodrigues, estava agradecendo o apoio dos dragões, mas o pelotão de choque podia ser liberado da prontidão. A leitura que os fatos, que as mensagens, que tudo traz à tona, mostra é que a CPI do 8 de janeiro, que eles estão fazendo de tudo para afastar, tinha e tem uma razão de ser, que é a omissão, ou mais, a acolhida do governo no dia 8 de janeiro, a depredação que aconteceu. Eles tinham ciência, foi uma escolha deliberada. E depois que eles fizeram essa escolha, eles tentaram esconder o fato. Eles tentaram esconder da imprensa, eles tentaram esconder do parlamento, eles tentaram esconder dos brasileiros. A Folha de São Paulo pediu informações com base na Lei de Acesso à Informação e não recebeu, foi negada a informação. Eles lutaram contra a CPI do 8 de janeiro, pressionando os parlamentares, colegas meus aqui, pressão forte em cima dos parlamentares para que não fosse instalada a CPI. Eles usaram o argumento de que os autos estavam sigilosos, mas isso não cola, porque os vídeos pré-existiam aos autos e às investigações. É que nem eu dizer o seguinte,
Se eu juntar uma informação, um livro aqui, tá? Vou juntar um livro nos autos de uma investigação sigilosa. Isso torna o livro sigiloso? Não, porque o livro pré-existe. Essas gravações pré-existiam. Eles podiam ter liberado, não liberaram porque não quiseram, porque eles queriam esconder. Eles acolheram os manifestantes depredadores do 8 de janeiro para criminalizar a direita, para se fortalecer. Eles se omitiram e isso deve ter as mesmas consequências que tem sobre os demais, mesmas consequências que tiveram aqui no governo do Distrito Federal. Eu quero saber o que vai acontecer, porque o Anderson Torres está preso. Será que o ministro Gonçalves Dias vai ser preso hoje ainda? Tiraram o Ibanez em menos de 24 horas por risco dele ter sido omisso. Vão tirar o Lula por eles terem sido, sim, omissos. O comandante do GSI, que presta contas diretamente a Lula, foi omisso. Vão tirar a Lula agora também? Então, as questões que ficam pau que desce em Chico, deve descer em Francisco. O governo deliberadamente permitiu o que aconteceu no 8 de janeiro, está comprovado agora pelas imagens. Deve existir uma apuração mais profunda desse fato, e isso deve receber as mesmas medidas judiciais que receberam as outras pessoas que estão pagando pelo 8 de janeiro. E a gente pode conversar ainda sobre as acusações que estão começando a ser julgadas agora pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu vou deixar isso para um segundo momento. Acho que nesse primeiro momento, acho que vale a gente conversar sobre essas imagens que vieram à tona, porque elas revelam um escândalo. Eu tô com um tweet aberto aqui do deputado federal André Fernandes, do Ceará, e ele escreveu o seguinte: Gonçalves Dias, ministro do GSI de Lula, colocou atestado médico e sua assessoria confirmou que ele não comparecerá hoje na Comissão de Segurança Pública. Vamos pedir a sua prisão preventiva. Fabiana, comenta para a gente o que você acha disso, se cabe prisão preventiva nesse caso. Bom, eu estava aqui babando para falar, Deltan, como realmente as coisas estão, né? Assim, passou qualquer tipo de monotonia que a gente podia ter, né? Primeiro, boa noite a todos vocês, pessoal que está nos acompanhando. Bom, eu reparei, foi colocado nas redes sociais aí as fotos do atestado apresentado, eu reparei que não tem CID, né? Para quem não sabe, tem que colocar lá a causa quando você coloca um atestado, então não tem. Então a gente vê aí que realmente estão agindo às pressas e ao arrepio da lei. A gente tem que analisar a lei do jeito que ela é. A gente precisa olhar a situação com a gravidade que ela foi, que ela alcançou. Então, várias coisas essa imagem da CNN nos revela. Primeiro, que existe a individualização de conduta, sim. A gente viu manifestantes super nervosos e querendo proibir atos de vandalismo. Essas pessoas, elas têm que ser julgadas e poupadas, né? A serem a elas atribuídas o que fizeram, que foi uma invasão, mas de repente ali até protegeram o patrimônio. Tem uma outra imagem que as pessoas recolhem aquele dito relógio lá, depois outra pessoa vai lá e novamente derruba. Não há dúvidas, não deixa dúvidas. GSI é gabinete muito peculiar e muito próprio do governo federal, né? Então, não dá para desvincular da figura do Lula, da cadeia hierárquica. Então, sim, pensando que o Anderson Torres permanece em prisão preventiva, já passou de 180 dias, né, que é o que diz a lei. A gente tem também o afastamento do Ibanez, numa canetada, ao meu ver, violando tudo quanto é lei, né, completamente ilegal. Eu penso que sim, deveria ser realmente requisitada, como foi pedida a prisão aqui pelo André Fernandes, e penso que até outros parlamentares, que eu vi que o Nicolas também, está tudo acontecendo muito rápido, fez um pacote aí de 150 requerimentos, mas é importante salientar o quê? Que se essas pessoas lá do 8 de janeiro, que já sabiam o que aconteceu, como esse general, que cumpre salientar que é um general conhecido do Lula, porque já atuou nos 2 outros governos dele. Então, uma pessoa, um homem de confiança, nomeado. E o Lula, logo na sequência, ele faz uma devassa lá no GSI e acaba exonerando, né, 15 outras pessoas. Mas esse aí, que é o coordenador de tudo, continuou. Então, caberia uma prisão preventiva para que ele não pudesse, né, obstruir as investigações, etc., mas já se passou tanto tempo que eu não sei mais. O importante aqui é a gente mostrar como que realmente a justiça não está lidando com igualdade de armas, de coisas meramente ali iguais. Então, dá para falar
e ainda desse julgamento que o ministro Alexandre de Moraes começou ontem no voto dele, né, como relator. Eu vi com muita preocupação, porque ele fez uma narrativa toda, ainda incluiu deputados nas falas dele, e a gente sabe, né, que está todo mundo com muito medo. Então, a justiça, ela jamais pode servir de alimento aí para o medo e receio da população. Ela tem que servir de segurança, e não é isso que nós estamos vendo. Então, tudo que a gente acompanhou nessa semana aqui de tédio, a gente não vai morrer mesmo, né? A PGR fazendo aquela denúncia que a gente vai comentar aqui, mas com todo respeito, ridícula, né? Ridícula aquela denúncia. A gente está vendo cada vez mais tudo que é do mundo jurídico se perder. E até comentei aqui nos bastidores, antes da gente entrar, que quando não se tem segurança jurídica, a gente não consegue ver luz no fim do túnel. Então, é preciso voltar à normalidade jurídica, as armas serem equiparadas para todos os lados e o essencial nesse caso é a ponta mais fraca. Os patriotas que estão indevidamente presos e também os que estão, né, com medida cautelar, mas que às vezes nem estiveram lá. A gente sabe que tem esses casos, que se puna quem fez alguma coisa, mas que, pelo amor de Deus, um pedido até, que seja cumprido aí a inocência, né, dessas pessoas que não tiveram nada a ver, porque muitos casos são de pessoas que não tiveram nada com isso. E aí a gente fica, será que foi uma armação do governo federal atual? E isso só a CPI vai poder nos responder, porque a gente já viu que a investigação não chegou nem perto do presidente Lula e muito menos aí do GSI. Então essas imagens são importantes, bastante importantes. Emerson, conta pra gente suas impressões sobre essas imagens do 8 de janeiro. Tudo bem, Lorena? Boa noite, Deltan, boa noite, Fabiano, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Lorena, vamos lá, né? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, né? O que todo mundo já sabe. Nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos, a palavra que nós mais ouvimos os parlamentares falarem é a tal democracia. Todo mundo, de repente, principalmente o pessoal da esquerda, começou a defender efusivamente a democracia. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Fazendo um mecanismo de busca lá do Twitter, para verificar quantas vezes o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou a palavra democracia. Num período de aproximadamente 1 ano, tem pelo menos 100 posts dele falando sobre a importância da valorização e preservação da democracia. E, de fato, eu concordo plenamente com o nosso senador, né, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu acho que a democracia realmente deve ser preservada. Né? Mas o que se apurou ali no dia 8, o que está se apurando no dia 8, é justamente a tentativa de destruição da democracia. Pelo menos foi isso, né, que foi reiteradamente aí reprisado pelo pessoal da esquerda, pelo Rodrigo Pacheco, enfim, que inclusive taxou muitas daquelas pessoas, se não todas, de terroristas, né? Dizendo que havia um golpe de Estado, enfim, que precisava defender a democracia, defender as instituições. Agora, é no mínimo curioso, né, que, de repente, esse mesmo pessoal que defenda, ou pelo menos diga defender tanto a democracia, nesse momento, né, em que é imprescindível que as investigações sejam exauridas, ou seja, a gente utilizar o amplo poder do Estado para fazer todo tipo de investigação e apurar isso detalhadamente, né, inclusive a conduta de todos os agentes de forma individualizada, né, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, é necessário apurar as ações, né, as omissões dos responsáveis, de todos os responsáveis. Ele foi muito enfático ainda em várias entrevistas salientando isso, né, e o Supremo, obviamente, está já fazendo uma análise prévia dessas situações. Porém, a CPI, nesse momento, ela se torna imprescindível, né, sobretudo em virtude desses vídeos que surgiram, né? Porque se há, de fato, essa preocupação na defesa da democracia, do Estado democrático de direito, que não sai da boca desse pessoal, né, enfim, que eles dizem tanto defender, o mínimo que se espera é que esse mesmo Estado democrático, né, esses mesmos entes que representam o atual Estado, possam exaurir as investigações para fazer a apuração de todas as responsabilidades. E hoje, né, a CNN divulga lá vídeos, né, vazados aí de imagens dos terroristas, né,
Agora, é interessante, né? Bem interessante, porque, segundo a matéria, eu vou até ler para não falar que é fake news, né? Diz lá a matéria que às 16h29 do dia 8 de janeiro, duas câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto registraram as imagens do ministro-chefe do GSI caminhando sozinho no terceiro andar do Palácio. Tá? E quem que é esse ministro? Esse ministro do GSI, ele já é um braço direito do Lula faz tempo. Já fazia parte da segurança do Lula já fazia um tempo. Né? Tem, inclusive, uma outra matéria indicando isso. Tem várias matérias, inclusive, dizendo que o Gonçalves Dias já fazia parte dessa questão da segurança, inclusive pessoal do presidente Lula. É uma pessoa que já está aí nas entranhas do PT já há muitos anos, desde 2009, pelo menos, né? E a CNN justamente divulgou, né, imagens, no mínimo, enfim, me deixaram perplexos, né, de no mesmo andar, né, que, não sei se vocês se recordam, nos vídeos que foram vinculados, inclusive, os grandes veículos de comunicação, e colocaram naquele andar onde derrubaram um relógio, destruíram um relógio histórico, fizeram toda aquela coisa lá, naquele mesmo andar, estava caminhando ali, próximo àquele mesmo momento, justamente o chefe do GSI. Né? Agora, causa estranheza, né? Espantoso, né, que alguém que tenha esse cargo de chefia do GSI, né, sendo inclusive um militar da reserva, de repente, né, apareça ali caminhando com esses perigosíssimos terroristas, né, que queriam destruir o Estado Democrático de Direito. Pergunto, não é muito comum, né, a uma pessoa ali, sobretudo da segurança, né, que faz parte desse pessoal que defende tanto essa democracia que eles tanto dizem, de repente está caminhando com terroristas ali, né, com pessoas que foram massivamente massacradas como terroristas, né. Lembrando o seguinte, né, tem uma série de situações estranhas nesse caso, que é indispensável a apuração detalhada. Eu cito algumas delas. Primeiro, essa prisão em massa, essa prisão massiva que a gente já vem falando desde o início. Eu acho que isso é histórico, né? A gente nunca viu uma operação, por exemplo, contra o narcotráfico ser preso, de repente, quase 2.000 pessoas de uma vez só. Né? Ah, você está andando por ali, não importa, eu vou te prender, depois a gente vê. Nunca vi isso acontecer. Né? Malemar prendem 2 ou 3 ali, quando no máximo a operação muito grande, uns 10, 15, e dali 3 dias está todo mundo solto pelas audiências de custódia. Bom, então começou ali, né? Teve uma prisão em massa e foi estranho. Converso com alguns advogados, inclusive, que atuam para essas pessoas e me falaram, inclusive, que tinha gente que estava caminhando, passando por perto ali e chegou a ser preso. Né? Nem estava nos acampamentos, enfim, mas chegou até isso aí, teve. Né? Ou seja, cadê a legalidade, cadê o Estado democrático de direito para defender os direitos dessas pessoas também que seriam absolutamente ali inocentes nessa situação? Óbvio que também não dá para negar que teve as situações, né, teve ali um quebra-quebra, umas pessoas assim, mas não dá para incriminar simplesmente todo mundo, falar que todos eles devem responder, até porque a legislação penal é extremamente clara ao exigir a individualização da pena conforme a conduta que cada indivíduo praticou. Né? Logo em seguida, a gente teve as audiências de custódia aí, né? Se é que pode ser chamado de audiência de custódia, porque o negócio foi meio no blocão. Né? Simplesmente foram realizadas as audiências de custódia a toque de caixa, desrespeitando os prazos da lei processual penal, né, que inclusive impunha a liberação de vários deles, pelo simples fato de ter extrapolado esse prazo, coisa que é bastante comum, inclusive, né, em qualquer esfera penal, mas para essas pessoas não valeu essa regra. Né? Houve violação, ao meu sentir também, violação do juiz natural, enfim, das pessoas poderem ser ouvidas efetivamente. Com certeza o ministro Alexandre de Moraes não conseguiu fazer a oitiva de todas essas quase 2.000 pessoas, seria até por questão temporal impossível em tão curto tempo. Então isso já ensejaria, no mínimo, uma liberdade provisória. Foram soltando essas pessoas aos poucos, passaram aí horrores, enfim, eu percebo com todas as vênias, até uma tentativa de talvez até judiar um pouco dessas pessoas para ver se alguém falava um pouco mais ali. Enfim, tá tudo ilegal de qualquer maneira, né? O Estado não pode agir dessa maneira. Entre outras coisas, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, Lorena, foi o fato de que nessa mesma época, tudo meio se encaixando ali, né? Nessa mesma época, uma emissora de TV, uma das maiores emissoras de TV do Brasil, criou um documentário, né? E o documentário se chama, acho que, bom, enfim, não vou falar o nome, né? Porque não sei se nem se pode, mas criou um documentário ali falando sobre esses terroristas. E esse documentário estava relatando histórias ali trazidas já há mais de um ano. Então eu achei uma coincidência bem infeliz. Nossa, mas eles já estavam gravando há mais de um ano para chegar
na proximidade do dia 8, lançar essa série, né? Como assim, se eles já soubessem de tudo, né? Deu a impressão, nossa, é um poder de premonição muito grande, né? Talvez a emissora seja uma espécie de pré-cog, né? Que já visualiza ali um pré-crime. Lembra daquele filme lá, o Minority Report? E talvez eles já estavam sentindo isso. E agora me vem, de repente, um vídeo desse, né? Mostrando, enfim, gente que era responsável, que era incumbido por fazer a segurança, aparentemente abrindo mão dessa função e mesmo caminhando ali junto com os tais terroristas, né? É algo preocupante e é mais um motivo, né? Mais um motivo não, é uma obrigação que o Senado, por tudo que é mais sagrado, se ele realmente valoriza tanto a democracia quanto o Pacheco tanto fala, que seja aberta essa CPI, para que haja uma apuração extremamente extensa e que todos os responsáveis respondam nos termos da lei. Quem omitiu, quem abriu mão, quem fez alguma coisa errada, quem agiu, né, cometeu alguma ação ou omissão. Todas as responsabilidades devem ser apuradas, inclusive dessa questão das pessoas que eram responsáveis pela segurança, coisa que até agora a gente não viu, né? E ao meu entender, eu acho, inclusive, que houve uma estratégia aí, tá rolando uma estratégia muito grande, né? Porque o Supremo está julgando uma parte já para dizer se essas pessoas, né, os tais terroristas lá, eles vão ser réus ou não, né? Então, assim, eu tenho a impressão de que até estão privilegiando até esses julgamentos prévios aí, não está entrando no mérito ainda, né, simplesmente para definir quem que vai ser denunciado ou não, algumas questões assim, mas assim, dá essa ideia de que o Senado está segurando, né, que o Rodrigo Pacheco está segurando, justamente para o STF já resolver algumas coisas e exaurir ali a necessidade de instauração de uma CPI. Por isso, né, também por isso, em vista principalmente desses vídeos, eu acho que agora, mais do que nunca, é de fundamental importância, se realmente há preocupação com o Estado Democrático de Direito, que seja instaurada essa CPI, apurada todas as responsabilidades, sobretudo das pessoas do atual governo. Ele, justamente, que se diz tão defensor da tal democracia. Obrigada, Emerson. Já, então, puxando essa questão do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, então, abriu na madrugada de ontem, terça-feira, o julgamento em plenário virtual das 100 primeiras denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas supostamente envolvidas nos atos de 8 de janeiro, que culminaram com a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. O voto foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Os 2 inquéritos com os primeiros denunciados envolvem 50 pessoas, cada um classificadas como incitadores e executores. No primeiro, Moraes afirma ser a favor de torná-los réus pelos crimes de incitação pública à prática de crime e associação criminosa. Já no segundo, o ministro cita os crimes de tentativa de abolir, com grave ameaça ou violência, o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. Doutor, eu queria pedir para você explicar para a gente qual que é a diferença desse processo, que parte do judiciário, e do tipo de processo que tramita no Congresso, que agora há pouco foi adiado pelo presidente do Senado. Por que um é tão rápido e desejado e o outro envolve tantas negociações? Bom, Lorena, olha, em relação ao que acontece no Congresso, eu não tenho dúvida. O governo queria impedir e quer impedir de todo modo, com todas as forças, a CPMI do 8 de janeiro, porque, como agora existem provas, ele se omitiu e mais, ele tentou esconder esse fato de todas as formas possíveis, inclusive alegando um suposto sigilo para não permitir que essas imagens que vieram hoje à tona e que falam mais do que 1000 palavras, mais uma vez, fossem de conhecimento dos brasileiros, que tinham o direito de saber o que aconteceu, de avaliar e de cobrar a responsabilização dos envolvidos e das autoridades, inclusive do mesmo modo como está sendo cobrada a responsabilização daquelas pessoas que praticaram os atos de vandalismo, que fizeram as invasões, que praticaram os atos antidemocráticos. Quem se omite e quem não produz as providências necessárias para que esses crimes fossem evitados, também deve responder por isso. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Código Penal, que prevê, salvo engano, no artigo 13, parágrafo 2º, o crime de omissão imprópria. Esse crime de omissão imprópria estabelece que, quando um agente público tem o dever de cuidado e não para impedir um resultado criminoso
e não age, ele é responsável por aquele resultado, ele incide no mesmo crime na forma de uma omissão imprópria. Esse crime também é chamado em direito de comissivo de quem age por omissão, por a sua inércia, né? Por não fazer nada. Comete esse crime, por exemplo, um bombeiro que tem a obrigação de resgatar uma pessoa que está se afogando na piscina e olha a pessoa se afogar sem fazer nada. Ele, ao assumir aquele cargo, ele assumiu a obrigação de impedir o resultado e, ao deixar o resultado morte acontecer, ele vai ser uma pessoa que vai responder por um crime comissivo por omissão. Um crime de ação, mas por omissão. Por que é um crime de ação? Porque homicídio é matar alguém, mas ele responde por omissão porque ele tinha o dever de cuidado, tinha obrigação de agir e não agiu. E é importante a gente lembrar que esse inquérito do 8 de janeiro, os inquéritos dos atos antidemocráticos, ele tem 3 vertentes, não são só 2 vertentes. Uma vertente é das pessoas que, na perspectiva da investigação, elas incitaram e se associaram em favor de um golpe. Tem um segundo foco e tem uma segunda linha de denúncias que diz respeito às pessoas que saíram dos acampamentos no dia 8 e praticaram atos de depredação e praticaram atos violentos e por atos violentos tentaram derrubar o Estado Democrático de Direito. E tem uma terceira linha de ação que diz respeito às autoridades que se omitiram. E a grande questão que a gente precisa agora colocar para que exatamente todas as pessoas respondam debaixo da lei, e mais uma vez, a minha perspectiva é de lei e ordem, eu entendo que todo mundo deve responder pelos seus crimes, pelos seus atos, agora, inclusive, essas altas autoridades que se omitiram e que praticaram esses crimes comissivos por omissão, esses crimes de omissão imprópria, esses crimes pela sua inércia, pela sua conivência, pelo seu acolhimento aos manifestantes, por deixar de impedir com os meios que eles tinham, os treinamentos, as armas com balas de borracha que eles tinham, as bombas de gás lacrimogêneo que já está, como foi noticiado, eles tinham para ser usado e não foram usados, de adotar os atos necessários para que impedir esses crimes. Então, vamos falar um pouquinho agora do contexto desse julgamento que começou a acontecer depois de fazer a cobrança necessária diante dos fatos que vieram à tona no dia de hoje. Qual é o contexto desse julgamento, tá? A Procuradoria-Geral da República, ela acusou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 pessoas no núcleo dos executores, ou seja, no núcleo de pessoas que estavam lá no dia 8 depredando, praticando atos violentos. Então tem 239 aí, e tem 1.150 pessoas no núcleo de incitadores. Eu chamo aqui, vou apelidar, tá? Dizer que essas pessoas cometeram crimes de acampamento, tá? Crimes de acampamento e as outras crimes de violência, de depredação, crimes de rua no dia 8 de janeiro. Então, foram separadas 239 por crimes de rua, de depredação, de violência, de buscar derrubar o Estado Democrático de Direito à força e 1.150 no núcleo de crimes de acampamento. Só foi denunciada até agora uma pessoa no núcleo da omissão dos agentes públicos, tá? Só uma, quando a gente sabe que existe todo um universo de pessoas a ser investigada, a ser apurada, como os vídeos e as imagens de hoje comprovaram claramente. Ainda colocando um contexto, entre 8 e 9 de janeiro, a Polícia Federal prendeu 2.151 pessoas, sendo que 745 foram liberadas logo em seguida, e dos 1.406 que continuaram presos, até agora permanecem detidas 263 pessoas. Com as operações que vieram, as fases daquela operação Lesa Pátria, hoje estão presos 294 investigados, tá? Esse é o contexto. E aí, então, o Ministério Público acusou, e qual que é o rito judicial? Como que funciona a justiça? O Ministério Público oferece a acusação e o Poder Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, vai avaliar essas acusações. Quem deveria avaliar isso deveria ser a justiça competente. Como que tradicionalmente o Supremo opera nessa situação? Ele mantém perante o Supremo Tribunal Federal as pessoas que têm foro privilegiado, cinde o caso e manda para a primeira instância as pessoas que não têm foro privilegiado. No caso, a grande generalidade das pessoas deveria, pelas regras do próprio Supremo, ser investigada e processada na primeira instância. Mas o Supremo não fez isso. Depois a gente pode conversar e avançar sobre o que eu tenho avaliação e hipótese sobre isso. Mas às vezes eu quero colocar um pouquinho de fatos para a gente debater, para não ficar só um monólogo meu aqui, tá? E ontem saíram as primeiras decisões de recebimento de denúncia. O que é essa decisão de recebimento de denúncia?
O Ministério Público acusa alguém, denuncia alguém, e o Judiciário faz um exame em que ele examina a admissibilidade daquela acusação para tornar a pessoa réu, para tornar a pessoa alguém que vai responder a um processo judicial. Ou, conforme o rito, às vezes, o Supremo faz uma primeira análise para pedir informações para que a pessoa apresente a defesa e depois faz um exame de admissibilidade da acusação, recebe a denúncia e a pessoa, a partir dali, se torna ré. E nesse exame, primeiro, o Supremo ele precisa analisar os fatos, ver se existe aquilo que ele chama de justa causa. Existem provas mínimas que dão amparo a essas acusações. E essas decisões, uma sobre os atos de violência, de depredação, e outra sobre os atos de incitação de pessoas ao acampamento. Lendo essa denúncia, qual é a leitura? E, gente, eu vou resumir aqui por questão de tempo e para não ficar um monólogo, qual é a leitura de cada uma das duas denúncias, tá? A primeira denúncia de incitação ao crime, que foi a denúncia dos crimes de acampamento, como eu apelidei, ela envolve a incitação da derrubada do Estado pelas Forças Armadas. Não é importante deixar isso claro, não é incitação aos atos de 8 de janeiro, porque senão eles responderiam também pelos crimes do 8 de janeiro. Quem incita um crime também responde pelo crime praticado. E o Ministério Público deixou bem claro que aquelas pessoas de acampamento, elas estavam incitando não os atos depredatórios de vandalismo do 8 de janeiro, mas estavam incitando as Forças Armadas a tomar o poder. Então, o Ministério Público denunciou essas pessoas que estavam no acampamento por 2 crimes, por associação criminosa, e um segundo crime pelo qual denunciou foi o de incitação ao crime. E aqui, fazer um registro, aqui um breve parênteses, tá? Para criticar só uma incoerência do nosso sistema de justiça. É o mesmo tipo de crime que é praticado por pessoas que estão no acampamento do movimento de trabalhadores sem terra, que já invadiram fazendas, que vão invadir fazendas de novo, que, como o Stedger disse agora recentemente, incitando o crime, vai ter novas invasões. Então, pessoas desse acampamento, no acampamento sem terra, deveriam ser, se essas pessoas do 8 de janeiro foram presas, foram levadas à prisão para responder processo pelos seus atos, pessoas num acampamento de movimento sem terra deveriam igualmente lá ser visitadas, mas aqui é um protesto, existe uma incoerência de todo mundo deve responder debaixo da mesma lei. E aí, agora, qual é o grande problema dessas denúncias sobre as pessoas do acampamento? Não existe individualização da conduta e não existe prova dos fatos. Então, para você denunciar essas pessoas por esses crimes, como que funcionaria uma acusação tradicional? Numa acusação tradicional, você diria, a pessoa esteve no acampamento, chegou no dia tal, saiu no dia tal, ela fez publicações nas redes sociais dizendo que ela queria que as Forças Armadas tomassem o poder, ela estava lá por essa razão, está comprovado aqui, olha o post aqui, tem um depoimento de uma outra pessoa que fala que realmente essa pessoa sempre quis que as Forças Armadas tomassem o poder, logo está comprovado o crime, tem indícios mínimos do crime, essa pessoa deve responder por esse crime. Não é isso que aconteceu. A denúncia simplesmente fala, a pessoa estava no acampamento, mas, gente, estar no acampamento não é crime. Qual é a tese que o Ministério Público usou para tentar dar conta do recado nesse caso? Porque é um crime de muita difícil prova, né? Qual foi a tese que o Ministério Público usou? Ele falou que era um crime de multitudinário, um crime em que umas pessoas incitam as outras e todas se unem com aquele mesmo objetivo. E disse, olha, notoriamente esses acampamentos, eles têm esse objetivo. Agora, eu já fui a protestos. E eu já fui a protestos de pessoas que praticaram vandalismo, mas eu não pratiquei vandalismo. E sou contra o vandalismo. E conheço várias pessoas que foram nos protestos, e em protestos eu via pessoas com diferentes razões para estarem nos protestos. Eu via pessoas que ostentavam lá faixas lá, Forças Armadas, queremos vocês de volta, pregando um golpe que tem que responder por isso, mas tinha um monte de pessoa que estava lutando por mais saúde, por mais educação, por combate à corrupção. Isso traz um ônus, sim, para a acusação de trazer indicativos que permitam apontar que aquela pessoa ela se alinhava com aquelas pautas de derrubada de um governo democrático. Então, precisa ter uma individualização da conduta e uma prova mínima. E não foi produzida essa prova mínima. Bom, essa é a primeira situação, das pessoas que estavam no acampamento. Aí nós temos a segunda situação, das pessoas que praticaram atos de vandalismo, de violência e que foram acusadas de buscar, por meios violentos, derrubar o Estado Democrático de Direito, atacar a democracia, foram imputados a elas também associação criminosa, e claro que não terrorismo, a gente falou isso já na última conversa nossa, não tem nada de terrorismo, aliás, não é terrorismo porque a esquerda impediu que fossem criminalizados atos de violência e manifestações políticas como atos de terrorismo porque não queria que o MST respondesse por crimes de terrorismo. Então essas pessoas, embora parte da imprensa e parte dos políticos
tem existido uma narrativa muito forte, inclusive de altas autoridades do Estado, absolutamente inadequada em terrorismo, não são crimes de terrorismo. Essas pessoas foram acusadas por outros crimes, embora sejam crimes graves também, do Código Penal, que diz respeito a essa, buscar abolir o Estado Democrático de Direito por meios violentos. E agora, qual é o problema dessas acusações? O problema dessas acusações é que as pessoas foram acusadas simplesmente porque estavam lá. E, de novo, o Ministério Público usou a tese do atitudinário dizendo que todas as pessoas que estavam ali deveriam responder porque umas incitaram umas às outras. Quando as imagens de hoje mostram e comprovam que não é bem assim, que existiam pessoas contra a depredação, chamando a atenção de quem depredava, pessoas que não adotaram métodos violentos, que não queriam, que estavam lá protestando pacificamente, ainda que por motivações erradas, mas estavam não fazendo um protesto violento. Então, mais uma vez, aí, na minha leitura, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova. Mas agora vem a minha conclusão para fechar. Por que eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes está mantendo isso no Supremo Tribunal Federal, assim como a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção? Porque eles não confiam que as instâncias ordinárias da Justiça iam seguir com esse caso em grande medida, e eles não... Porque vários juízes, vários julgadores certamente teriam uma visão diferente, de que falta prova, de que não existe individualização de conduta, e então, por não confiarem que o sistema de justiça vai dar uma resposta firme contra esses fatos e vai permitir uma não individualização da conduta, uma não comprovação mínima para que esses processos vão à frente, eles mantiveram isso no Supremo Tribunal Federal. Uma segunda razão é certamente o fato de que, ainda que esses fatos estivessem comprovados, adequadamente individualizados, eu acredito que o Supremo não confia na justiça, no nosso sistema de justiça, cheio de lacunas, com infinitos recursos, sem prisão em segunda instância, para dar uma resposta efetiva e que não caia em impunidade contra esses fatos, que são fatos graves mesmo, fatos de ataque à democracia. Mas, mais uma vez, eu sempre, desde a Lava Jato, eu sempre defendi que todo mundo tem que ser responsabilizado, tem que responder de acordo sempre com as regras do jogo. E existe uma discussão aí de mérito muito pertinente sobre as regras do jogo estão ou não sendo respeitadas, quanto à individualização da conduta, quanto à comprovação dos fatos, ainda mais depois dos vídeos que vieram à tona hoje, e quanto à competência do Supremo Tribunal Federal. Mas, fechando, o Supremo está mantendo lá, porque, em primeiro lugar, na minha leitura, não confia que a Justiça, nas primeiras instâncias, vá colocar esse processo para frente, justamente em razão dessas falhas, e, em segundo lugar, está mantendo lá porque a gente não tem prisão em segunda instância, porque é muito difícil você responsabilizar pessoas no Brasil quando você tem infinitos recursos e 4 instâncias de julgamento. Então, essa é a minha leitura, que eu vou colocar aqui de começo, aqui para dar um pontapé inicial da discussão, e eu quero corrigir um equívoco que eu cometi, muito grave, que foi não ter saudado Emerson, Fabiana, Lorena no começo da minha primeira fala. Boa tarde, me perdoem pela demora. Então, Fabiana e Emerson, se vocês quiserem comentar tudo isso que o Deltan trouxe para a gente poder pular para o próximo assunto. Eu vou falar, então, rapidíssimo, e aí eu já passo também para o assunto que a gente quer falar a respeito da denúncia aí da PGR, né, em relação ao senador Moro, Sérgio Moro, mas em relação a isso fica bem claro o seguinte também, tem pessoas lá que tinham um dever funcional de preservar, né, o patrimônio público, no caso aí até do general que a gente está falando, o general Dias, e a gente viu pessoas comuns fazerem isso, né, tentando preservar, que não era a função, e mesmo assim essas pessoas provavelmente foram punidas. Então veja como realmente, né, o objetivo de esconder essas imagens com aquela desculpa de que seriam públicas, que ficariam vulneráveis em espaços públicos ainda, que todo mundo conhece, quem circula ali conhece os corredores, né? Então é absurdo. A falta de narrativa em relação à verdade acaba trazendo até ridicularização dos fatos. É isso que eu tenho para colocar. Agora, já passando para o caso do Moro, para a gente ser mais breve, eu li, até cheguei a mandar para o doutor Emerson, Deltan com certeza leu a denúncia da PGR, e com todo respeito, eu fiquei com vergonha de ler aquela petição, né, pedindo, que aí a mídia também extrapolou, dizendo que havia um pedido de prisão, realmente, né, mas a gente sabe que não é para isso que serviu a petição, e se a gente fosse levar em consideração que se crime fosse, né, provavelmente ele não seria preso, pessoa comum ainda também não, porque, pelo que me consta, seria réu primário, crimes contra a honra, não daria prisão, provavelmente seria substituído aí por alguma
outra medida. Mas é chocante, porque, para mim, né, sem defender a gente, independentemente de quem fosse, nós vivemos num Brasil que tem festa junina, né? Quem nunca fez a brincadeira de uma festa junina que vem te prender e você faz uma brincadeira do tipo, a fala foi infeliz? Pode ser, mas ele estava num ambiente de amigos, né? Falando, tem um contexto, esse contexto é importante. E só para ficar a dica, sem dar problema para ninguém, uma vez eu fiz uma viagem de navio, que a companhia de navio fez uma brincadeira muito parecida no palco, né? Que tinha uma prisão lá de um espetáculo, e falaram, liguem para, não vou nem falar o nome, né? Mas o tal ministro. E isso foi muito antes até da entrada do presidente Bolsonaro. Então, né, a gente vê que realmente estão passando todos os limites. PGR parece que não tem trabalho, mas tem trabalho à beça para fazer. Eu daria aqui várias dicas para eles fazerem petições importantes para o país, mas essa realmente ficará na história como um ato vergonhoso da Procuradoria-Geral da República. Bom, antes de pedir para o Emerson e para o Deltan também comentar essa questão do Moro, eu vou pedir para o nosso técnico, então, colocar um vídeo, que é um vídeo um pouco mais completo do que o pessoal viu por aí, que mostra um pouco mais do contexto dessa fala do Moro e foi publicado nas redes sociais do jornalista Felipe Moura. Vamos assistir e depois a gente comenta. Mas... Vamos dar uma olhada. Não vai, você entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém vai lá e dá 5, você fica mais 10 minutos, pensou? Vamos ver o que ela vai vai deixar fazer. você encarcerada até o fim. É uma boa ideia. Tá subornando o velho. Não, isso é fiança, instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Emerson, e aí, você acha que tem alguma chance de ter um crime de calúnia nessa fala do Moro? Lorena, olha, é cansativo, né? O Brasil é cansativo. Eu fiz questão até de ver a denúncia, eu falei, nossa, né? Com certeza, né? Partindo da PGR, eu tenho certeza que vai ser um negócio muito bem fundamentado, né? Pois bem, eu fui lá verificar a tal denúncia, né? São praticamente 3 folhas, né? Extremamente mal escritas, tá? Com todas as vênias a respeito à PGR. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma situação dessa de um procurador-geral da República ou vice-subprocurador, seja lá quem for, né? Nunca imaginei que a gente tivesse esse nível profissional. Tá? E eu digo isso porque, assim, a gente que é operador de direito, tanto advogado quanto o Ministério Público, a gente trabalha com as peças, né? Ou seja, com as denúncias, com as iniciais, com as contestações, com os recursos, etc. E todos nós sabemos que existem requisitos mínimos para a gente poder ajuizar uma ação, né? No caso do Ministério Público, propor uma denúncia ou o advogado uma queixa-crime. E o que eu vislumbrei nessa petição é que isso não tem nada de direito. Absolutamente nada de direito. É simplesmente uma exploração política de um órgão que está estritamente ligado à questão jurídica, que é a PGR. Né? Não tem como admitir que a PGR trabalhe politicamente. Né? E eu vou explicar para vocês o porquê. Pois bem, para começar a situação, o artigo lá, o artigo 41 do nosso Código Penal, Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, que a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo e a classificação do crime, quando necessário, rol de testemunhas. Pois bem, esse pedido, lamentavelmente, ele não atende a nenhum desses requisitos. Para começar, em relação a essa questão da exposição do fato criminoso, que foi muito precária, né? Não há nenhuma indicação de data, absolutamente nada. E essa questão, por exemplo, da data é imprescindível para esse tipo de ação. Por quê? Os crimes contra a honra, né, eles têm um prazo prescricional. Então não se sabe se isso foi a 1 mês, a 2 meses, a 6 meses. Se foi 6 meses, isso inclusive já decaiu, nem poderia
ter entrado. Então tem toda uma questão. E ainda que fosse outro tipo de crime, tem que constar a data exata de quando isso ocorreu, justamente para que o juiz possa fazer uma análise de prescrição, de decadência, esses pontos. Bom, a denúncia não tem nada disso. A denúncia simplesmente narra um trecho de um vídeo, né? Não traz a demonstração clara desses detalhes mínimos. Eu estou falando de detalhes mínimos, tá, gente? Eu nem estou entrando no mérito. Tá? É questão de detalhes mínimos antes de a gente entrar no mérito. Nem isso tem. Né? E isso, assim, se fosse de um estagiário, né, eu até entenderia, né? Um estagiário de segundo, terceiro ano, porque o de terceiro, quarto, ele já está conseguindo, ele consegue elaborar essa petição aí minimamente razoável, para que haja pelo menos uma viabilidade propositura. Mas não teve nem isso, né? E além disso, né, tem outras questões ali que aí eu vou até entrar um pouco no mérito, até como vocês viram no vídeo. Dá para notar claramente que além disso ter sido totalmente descontextualizado, dá para notar claramente que foi uma brincadeira, que foi uma piada. Né? Eu cheguei a ver jurista falando, mas foi uma piada de mau gosto. Gente, é uma brincadeira. Agora, se até uma brincadeira, né, com coisas, inclusive, que foram já veiculadas, e veículos de comunicação que às vezes publicavam as coisas cutucando, inclusive, ministro, o que é comum até da imprensa, né? Enfim, se a gente for levar isso ao pé da letra, vai entrar justamente nessa questão de censura, que todo o programa a gente entra nela. Né? O que eles querem fazer? Censurar as pessoas? Né? Proibir de falar, proibir de fazer crítica? Quer dizer, a gente chegou num ponto que agora a gente não é nem isso. Não pode mais fazer piada, não pode brincar. Né? E dá para ver que até um clima descontraído não teve nem intenção. É claro, é óbvio que não teve aí nem o preenchimento do dolo, que é um outro requisito também para que seja viabilizado uma queixa-crime por calúnia. Outro ponto que me deixa assustado também é o seguinte: segundo o ordenamento jurídico, para essas situações, deveria ser representado através de queixa-crime. Né? Se a gente seguir lá os artigos 24 até o artigo 62 do nosso Código de Processo Penal, esse crime se processa mediante queixa. Né? Então, o que acontece? O próprio Gilmar Mendes deveria ter constituído advogado e acionado ali. Né? Enfim, por que a PGR foi se intrometer nisso? É esquisito, ficou estranho, né? Não me parece um procedimento muito compatível. Então, assim, por todos os ângulos que você veja esse pedido aí, eu acho que é completamente inepto. Né? Deveria, acho que não só simplesmente rejeitar isso aí, como inclusive aplicar até um tipo de penalidade, porque eu não consigo conceber, né, que uma procuradora da República faça um pedido escabroso desse, tá? E isso, assim, para vocês terem ideia de que eu não estou exagerando, tá? Eu cheguei a conversar com um estagiário aqui do escritório, mostrei para ele, ele deu risada, tá? Um estagiário do quarto ano da faculdade deu risada, falou, mas não é possível. Então, assim, é grave a situação, né? E a gente chega até a fazer piada, porque isso é inaceitável, não dá para admitir, né? Não é qualquer profissional, a gente está falando de um procurador da República, né? Eu lamento, né? Acho um absurdo, enfim. Se você olhar dentro do ponto de vista jurídico, está completamente errado, não tem preenchimento de requisitos, essa pessoa é completamente inepta, está tudo errado, questão de competência, legitimidade, questão de mérito mesmo, até a inexistência de dolo, tudo, enfim, e mais essa manipulação. Né? Aí eu fico me perguntando, quem levou essa informação aí para a PGR vai responder por fake news? Né? Porque alguém levou isso ao conhecimento. Então, a pessoa vai responder por fake news porque o vídeo claramente ali foi editado, descontextualizado, né? De modo a querer forçar até. Porque nem se você assistir essa parte aí que foi descontextualizada, editada, dá pra gente perceber que não houve dolo em momento algum. Então, não houve crime. Né? Não existe calúnia culposa. Não, foi esse... não existe. Então, assim, quem divulgou, quem levou essa informação ao conhecimento, como que isso foi feito, como que chegou isso à PGR, né? Enfim, nada disso foi esclarecido. Pelo menos eu não tive acesso aos dados, só tive acesso à petição, né? E achei um absurdo, né? Eu lamento que, novamente, né, a gente passando por isso, órgãos importantíssimos das instituições brasileiras sejam utilizados para fins políticos, né? E me espanta mais ainda a gente não ver juristas falando sobre isso. Né? Falaram tanto aí sobre tanta coisa, a Lava Jato fizeram questão de ficar o tempo inteiro publicando artigo. Quando aparece uma coisa absurda dessa, ninguém fala nada. Cadê os nossos juristas? Cadê os advogados?
né, para fazer uma análise disso, básica, assim, né? Coisa assim, de primeiro ano de faculdade. Né? Mas, enfim, eu lamento que esteja acontecendo isso, deixo aqui, registro até minha solidariedade aí ao senador, porque é realmente inaceitável esse tipo de coisa, e, enfim, a gente vendo isso no âmbito jurídico, não dá para aceitar um negócio desse. Deltan, o Emerson comentou aí dessa questão que a gente sempre acaba voltando nos programas, que é da censura e da liberdade de expressão, e a gente acaba também entrando naquela velha discussão do que é ofensa e o que é uma piada, né? Onde é que está o limite exatamente dessas duas coisas? Eu sei que é algo difícil, e o que muda é quando é um parlamentar falando. Legal, Lorena. Nesse caso, vou usar aqui um conceito jurídico. Tá? Existem zonas de certeza positiva, quando você tem certeza que é uma piada. Tem zonas de certeza negativa, quando você tem certeza que não é uma piada. E tem zonas cinzentas. Esse sem qualquer dúvida. É o que o Emerson falou, eu fui mais bondoso que o Emerson. O Emerson disse que o estagiário de primeiro ano não faria. Eu falei toda hora, eu falei até estagiário de segundo ano, sabe? Eu fui bondoso com ele, Emerson. Porque, realmente, até o estagiário de segundo ano sabe que quando você tem uma brincadeira, um contexto de brincadeira, um ânimos jocandi, você tem a configuração da intenção necessária, a gente chama em direito de dolo, consciência e vontade, não tem a intenção necessária para se configurar o crime de calúnia. O ânimos jocandi, o ânimo de brincadeira, o desejo de estar brincando naquela situação, afasta os crimes contra a honra. Todo mundo sabe isso. Está em todos os tribunais, está em todos os livros. Isso é ponto pacífico. E vamos olhar o fato. O fato foi o quê? Foi uma festa junina. Uma festa junina. Na festa junina, algumas pessoas até eu me surpreendi que não conheciam essa brincadeira, mas existe essa brincadeira de prisão. E você vai na festa junina, você prende a pessoa e ela fica confinada em um lugarzinho, numa área mais restrita daquela festa. E para ela sair, alguém tem que ir lá e pagar para ela sair. Ou ela tem que pagar 5, 10 reais, é o modo da festa junina arrecadar um pouco mais ali de recursos. E nesse contexto, o Sérgio Moro estava pagando para sair. E alguém gritou, alguém falou atrás. Diga, Emerson. Já imaginou? Eu fico preocupado até porque a gente está próximo das festas juninas, né? Você já imaginou se de repente a Lindora vai numa festa junina e alguém chega para ela, quer participar da quadrilha? E ela fala, esteja preso. Né? É possível acontecer isso aí. Né? Não, doutor, se cuidem, é a quadrilha pessoal. Da festa junina, sabe? Calma, tenha calma. Então é absurdo, né? Eu estou fazendo uma piada, obviamente, só para descontrair. Mas não dá para acreditar. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, tá chegando a festa junina, pessoal. Cuidado, entre com habeas corpus preventivo para vocês não serem presos, porque o risco tá imenso de você ser preso por conta de uma piadinha de festa junina. Porque alguém, quando ele estava fazendo aquele pagamento, gritou atrás, tá corrompendo o velho. Não sei se uma pessoa idosa estava recebendo o valor, alguma coisa assim devia estar acontecendo. E aí ele brinca, não, é o valor da fiança. A fiança é o valor que você paga para você ser solto. Né? Em algumas situações existe esse instituto, ele se aplica, você paga o valor para ser solto. E aí ele emendou, dentro do mesmo contexto da brincadeira, ele falou, não, é o dinheiro para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Ele brincou, então não era uma imputação de fato, mas existe ainda, na linha do que o Emerson colocou, além de todo estagiário de direito saber que uma brincadeira, e nesse caso escancaradamente era uma brincadeira, não configura crime contra a honra, todo estagiário de segundo ano de direito sabe que para existir um crime de calúnia, a pessoa que calunia tem que imputar para o outro um fato certo, determinado. Tem que falar, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, no caso do Jacob Barata Filho, em que ele era padrinho de casamento da filha do Jacob Barata Filho, essa parte é verdade, tá? Essa parte não é brincadeira, e aí a pessoa pode hipoteticamente falar, aí ele se corrompeu. Ou ainda alguém pode dizer, nos canos, do Écio Neves, do PSDB do Paraná, do Beto Richa e de outros, em que ele deu habeas corpus, ou no caso do Beto Richa, em que o caso não era dele, e ele pegou outro caso em que o Beto Richa era investigado, era réu e estava preso, e deu habeas corpus e estendeu ao caso que não era dele no Supremo, beneficiando o tucano, alguém poderia emendar a esses fatos verdadeiros e, hipoteticamente, dizer, não, Gilmar Mendes se corrompeu nesse caso. E eu estou aqui lidando com hipótese, tá? E se alguém falasse isso por hipótese, aí sim a pessoa estaria imputando o fato certo, estaria praticando um crime de calúnia e deveria sim responder por esse crime de calúnia. Agora, não num caso em que é uma brincadeira, não num caso em que... Diga, Fábio.
Vou só aproveitar que eu assisti até uma entrevista sua nesse mesmo sentido, em outro lugar que eu não vou mencionar, mas te colocaram até numa saia justa quando você levantou essa hipótese, né? Então, eu acho que é digno a gente falar que, olha como é importante ter um ambiente livre aqui, né? Que todos ouvem e que a gente vai falar a respeito de algo assim, porque realmente, né, a hipótese criada para elucidar é algo pertinente ao direito. Os professores usam exemplos, né? Então, o pessoal precisa voltar para ter esse ambiente saudável aqui de discussão, né? Então, só fazer esse parênteses aqui, porque eu achei um grande absurdo que eu vi você passando. Agora pode continuar. Assim, Fábio, foi até engraçado, né? Porque eu falei isso e aí a apresentadora falou: não, e você agora está imputando fatos graves ao ministro Gilmar Mendes. Eu falei: gente, eu estou dando exemplo, construindo hipótese, dizendo que se alguém imputasse isso, estaria cometendo crime de calúnia. Eu estou exemplificando para fins educativos, até falei, né? Agora, exato o que eu fiz. Peguei casos polêmicos, casos em que ele é criticado por algumas razões, falei: se alguém imputasse a ele uma corrupção nesses casos, sem ter prova dessa corrupção, a pessoa estaria certamente caluniando e praticando esse crime de calúnia. Então, o que a gente viu acontecer ali foi uma denúncia, uma acusação da Procuradoria-Geral da República que nem um aluno de segundo ano faz, e agora a gente tem que entender o contexto. Depois que o Lula levantou a bandeira e disse: vamos atacar o Sérgio Moro, ele é objeto da minha vingança, eu queria sair da minha prisão para me vingar dele. Depois de Lula fazer uma fake news contra Sérgio Moro, dizendo o caso do PCC contra ele, do atentado à vida, é uma farsa. Depois de Lula levantar uma bandeira de guerra, você vê um procurador-geral da República fazendo uma acusação infundada, absurda, contra Sérgio Moro, no foro incompetente, porque ele não era, aliás, Lorena, quando ele fez isso foi um fato mais passado, aconteceu antes dele tomar posse no cargo de senador, então ele não tinha foro privilegiado para isso deveria tramitar na primeira instância, mas fizeram essa acusação perante o Supremo Tribunal Federal, e por isso que não entra também em discussão a questão de imunidade parlamentar, porque foi antes ele tomar posse, e aí fizeram essa acusação absurda nesse contexto, no mesmo contexto em que o Procurador-Geral da República, é importante a gente lembrar, segundo a imprensa noticiou, quer continuar no cargo, quer ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, e quem o reconduz é ele, Lula, que levantou essa bandeira de ataque à Lava Jato, de ataque a Sérgio Moro. E a gente tem um outro fato inusitado, que é o fato de que essa acusação foi produzida em 3 dias. Gente, isso é uma eficiência incrível. Queria eu que os casos todos do Ministério Público pudessem ser resolvidos em 3 dias. É claro que em 3 dias você não consegue produzir um trabalho bom, não só pelos grandes absurdos que foram cometidos, mas porque, por exemplo, Sérgio Moro não foi escutado e poderia ter prestado seu esclarecimento e o caso seria certamente arquivado. Agora, fazer em 3 dias, ainda que sem depoimento, é um feito inédito. Queria eu que os casos da Lava Jato fossem acusados em 3 meses, talvez em 3 anos, porque vários se passaram aí 6, 7, 8 anos e estão lá nos escaninhos sem serem objeto de acusação. A questão é, por que se priorizou esse caso? Isso tem que ser levantado, isso tem que ser perguntado. Por que foi priorizado esse caso sobre todos os outros casos de corrupção e de investigação de corrupção que estão tramitando lá na Procuradoria-Geral da República? Por que se não é um contexto político? Pensar que tem inquérito, né? Que já está mais de 5 anos aberto e não se encerra, né? É estranho, né? Certo, nossa, em tempo recorde. Tá tudo. Seguramente. Isso é um absurdo isso. Exato. E mais, por que em 3 dias e contra ele, quando Janones chamou o ministro Gilmar Mendes de canalha? Quando Paulo Pimenta falou que ele é um tucano de toga? Quando Vadidamos disse que tem que fechar o Supremo? Quando o Boulos disse que nas mãos do Gilmar, prisão de tucano é igual a liquidação de loja de imóveis. Só vai até sábado. Gente, ele falou que eu chamava o gabinete de Gilmar Mendes de um balcão de negócios. E, contudo, não foram objeto de uma acusação, nem em 3 dias, nem em 3 anos. E aí você tem essa ação contra o Moro. É claro o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma perseguição, é uma vingança do sistema contra quem combateu a corrupção, depois de um grande condenado por corrupção, em 3 instâncias, levantar uma bandeira dizendo esse aqui é o alvo. Doutor, até aproveitando, eu gostaria inclusive de parabenizar você, tá, pela ação, a petição que você enviou para a PGR para apurar esses casos, tá? Parabéns, eu acho que tem que ter mais essa ação mesmo, né? Não ficar só, enfim, se limitando à ação na internet, mas de fato levar essas situações a várias para demonstrar, né, efetivamente, e vamos ver se eles vão ter a mesma opinião, né, sobre essas situações ou se vai ser diferente, né? A gente espera que não.
Assim, Emerson, a gente tem que não só se indignar, não só ver, mas agir dentro do limite daquilo que a gente pode fazer. Enquanto a gente espera que vocês que estão nos assistindo se manifestem nas redes sociais, falem aqui, comentem, compartilhem, falem no seu Twitter, no seu Facebook, fale, cobre, marque as autoridades, marque os deputados, os arrobas. Isso vocês não têm ideia de como repercute e como pressiona as pessoas que estão do lado de cá no Congresso. Eu já vi vários parlamentares falando que fizeram determinadas coisas porque se sentiam pressionados pela população. Então, do mesmo modo como vocês agem e vão à frente e lutam pelo que acreditam, a gente tem que fazer a mesma coisa. E justamente por isso também hoje eu estou mandando um ofício para o Lula e um ofício para o Gonçalves Dias pedindo a renúncia ou a exoneração do Gonçalves Dias, que não tem mais condição de ficar no cargo. Não só porque as imagens que a gente viu, as imagens que foram divulgadas hoje, mostram uma omissão, um ato deliberado de escolha, uma conivência, uma acolhida em relação a pessoas que depois eles chamaram de terroristas, pessoas que praticaram atos de vandalismo, não só por essa acolhida, mas porque deve ser investigado, essa omissão dele, que é em tese criminosa pelo Código Penal, deve ser investigada, deve ser melhor apurada, e em relação ao qual existem indícios, né, evidências que vêm à tona, a última palavra cabe sempre à justiça, isso deve ser melhor apurado, mas porque nessa apuração várias pessoas debaixo dele vão precisar ser ouvidas, vão se colher depoimento, e qual vai ser a garantia de isenção dessas pessoas se o chefe delas é o investigado? Você não tem garantia de isenção. Então não existem mais condições institucionais, republicanas, para que essa pessoa permaneça no seu cargo. Bom, antes de terminar o programa, então, eu quero lembrar da promoção exclusiva da Gazeta do Povo para quem acompanha o Fora dos Autos. Você vai ter acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil. Vai apoiar nosso programa e também vai ganhar em casa o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia. E o preço também é exclusivo. Apenas R$ 16,50 por mês no primeiro ano da assinatura anual. Dá menos de R$ 200 por um ano de acesso. Você precisa entrar agora no link da descrição do vídeo, porque essa oferta não está disponível no site da Gazeta. Então é só para quem nos acompanha por aqui e ainda não assina o jornal. Aproveite antes que o nosso lote de livros acabe. Muito obrigada aos nossos convidados, Deltan, Fabiana, Emerson. Vamos para as nossas considerações finais. Fabiana, por favor. Boa noite. Foi mais uma vez, né, que a gente aqui, entre o choro e o riso, a gente faz a constatação do que está acontecendo fora dos autos no Brasil, e a gente sempre vai apelar pela legalidade, né? A nossa briga é por isso. Então, é muito importante que você nos ajude compartilhando esse conteúdo aqui no YouTube, deixando o seu like, um comentário, para depois a gente ver também o que vocês pensam a respeito, e nos ajude também assinando a Gazeta do Povo, como eu disse no meio da nossa conversa, um ambiente livre e que nos permite exercitar o que está sendo mais hoje em dia atacado, que é a liberdade de expressão, e aí concomitantemente também a liberdade de imprensa. Então assinem e nos ajudem nesse projeto aqui maravilhoso, que é a Gazeta do Povo. Muito obrigada, foi uma honra, e já sei que semana que vem teremos assuntos, porque o Brasil não está nada no tédio. Obrigada, Deltan, obrigada, Emerson, obrigada, Lorena, obrigada a todos que estiveram conosco mais uma vez. Emerson, por favor. Bom, pessoal, novamente, né, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, estar participando de mais um programa aqui do Fora dos Autos. Espero que a gente esteja conseguindo, né, passar as informações mais relevantes, né, fazendo as análises jurídicas aí dos assuntos da semana, né, sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Aproveito de novo, Deltan, para parabenizar pela sua atuação, muito, muito proeficiente, muito ativa como deputado, tá? Parabéns mesmo pelas suas condutas, inclusive, em relação a isso. Agradecer a presença de todos e pedir para vocês, para não se esquecerem, né? Assinem a Gazeta do Povo, para que a gente possa continuar fazendo aí um jornalismo de qualidade, trazendo boas informações e, sobretudo, né, exercendo a nossa liberdade de expressão, o direito mais importante de todos. Um grande abraço, até a próxima semana. Valeu, obrigado, Emerson, pelo teu carinho. Agora eu quero dizer que o que a gente faz aqui é um grande trabalho conjunto, é um trabalho que parte da reflexão, da indignação, que é construída coletivamente com a injustiça, contra a ilegalidade, contra os abusos, os desmandos do governo,
Então, isso que a gente faz, construir comunidade por lutar, é o que nos dá força. A nossa força do Congresso é a força que vem das pessoas. Então, eu queria agradecer. Eu queria dizer que eu concordo com a Fábio também, que aqui a gente não morre de tédio no Brasil, né? Não morre no Brasil, não morre aqui no Congresso Nacional de tédio, e que a gente vai seguir lutando para construir um Brasil mais justo, mais próspero e melhor, inclusive por meio da livre expressão do debate, e tem um tema fundamental sobre o qual a gente vai conversar nas próximas semanas, que vai ser o controle do discurso, o PL da censura, o projeto de lei que vai buscar censurar e que está para entrar em votação na Câmara dos Deputados na semana que vem, o PL das fake news, que está me trazendo uma imensa preocupação. Estou investindo grande parte do meu tempo livre para estudar esse projeto, investir tempo no final de semana, é um tempo essencial. Não deixem de acompanhar, não deixem de compartilhar, não deixem de comentar e não deixem de defender e de participar da nossa campanha para que mais pessoas assinem a Gazeta do Povo, porque a gente precisa desse tipo de jornalismo, desse tipo de ambiente, de comunidade, de debate, de troca de ideias. E mais, antes de eu ser colunista na Gazeta, antes de eu estar participando dos programas, inclusive, sempre que eu conversava com lideranças, eu falava da Gazeta e eu pedia que eles espalhassem a notícia de que a Gazeta é o quarto maior veículo em número de assinantes do Brasil, é um veículo grande, representativo e é o único que representa a direita conservadora, que é liberal na economia. Então, nos ajudem a Gazeta do Povo para que a gente possa seguir com esse jornalismo independente, livre e que defende os valores cristãos conservadores. Obrigado, beijos e abraços a todos, a Lorena, Emerson, Fábio, bom demais estar com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.